Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer algumas atividades, nós vamos falar sobre a hora de organizar o tempo. Vamos ver como as sequências numéricas são utilizadas para contar a passagem do tempo. Abra o seu livro na página 86 e vamos ver o que o texto nos diz. Existem objetos que podem nos ajudar a organizar o nosso tempo. A agenda, por exemplo, é muito útil, entre outras coisas, para ajudar a relembrar datas especiais, como aniversários e feriados. Em uma agenda, os dias aparecem em sequência cronológica. Cronologia é a ordem em que situações ou fatos ocorrem no tempo. Continuando na página 86, ela nos diz assim: agenda de possibilidades. Então agora nós vamos colocar o nosso raciocínio em ação. Bárbara vai viajar no feriado com seus tios, mas antes disso ela precisa fazer algumas coisas. Ela já conseguiu arrumar parte da sua agenda, mas ainda precisa encontrar tempo para realizar as seguintes tarefas: visitar sua avó, organizar seu quarto e cortar o cabelo. Observe a agenda de Bárbara. A página 87 nos diz que a agenda da Bárbara é um tipo de agenda chamado agenda digital. Uma de suas funções é permitir a sua sincronização a smartphones. Com isso, é possível receber os alertas da agenda no celular, já que toda essa informação pode ficar armazenada em contas de e-mail. Então essa é uma agenda que ela pode usar no computador dela, no celular dela, e assim fica muito mais fácil acessar, muito mais rápido, ela consegue adicionar informações com facilidade e ela não precisa ficar carregando uma agenda de um lado para o outro. Então são várias vantagens, né? Além dessas que eu citei, tem muitas outras vantagens. Acho que no seu livro você vai conseguir observar bem as palavrinhas que estão escritas ali, mas ela listou algumas atividades que ela tem que fazer, como ir à escola, daí o período que ela vai estar em viagem, o período que ela vai arrumar as malas. Então ela já conseguiu arrumar algumas tarefas, mas ela ainda precisa colocar na lista visitar a sua avó, organizar o seu quarto e cortar o cabelo. Aí o nosso livro sempre traz algumas perguntinhas para nós pensarmos um pouquinho sobre o assunto. A número 1 pergunta se você já viu um aplicativo parecido com esse e em que dispositivo você viu, em que tipo de aparelho. Você já viu em um celular, em um computador ou algo assim? Você vai escrever se você já viu uma agenda ou um calendário desse tipo em algum aparelho eletrônico. A número 2 diz assim: você acha que esse aplicativo é melhor do que a agenda tradicional? Por quê? Então ele está perguntando se você acha melhor ter um aplicativo no celular ou ter aquela agendinha como a que nós utilizamos para colar os bilhetes na sala. E você vai explicar o porquê, ou que você prefere no celular ou em outro aparelho, ou porque você prefere aquela agenda que é como se fosse um caderninho de anotações. A próxima atividade, número 3, diz assim: quais são as possibilidades que Bárbara tem de organizar suas tarefas se ela fizer apenas uma tarefa em cada um desses dias? Anote no quadro abaixo cada uma dessas possibilidades. Então você vai colocar possibilidades para ela fazer essa organização. Então ela tem 3 atividades: visitar a avó, organizar o quarto e cortar o cabelo. Vamos imaginar juntos então a primeira possibilidade. Nós temos o dia de segunda, terça e quarta-feira. E ela tem 3 atividades: visitar a avó, organizar o quarto e cortar o cabelo. Qual seria a primeira possibilidade que você colocaria? Ela só pode fazer uma atividade em cada dia da semana. Então você poderia colocar: visitar a avó, organizar o quarto e cortar o cabelo. Essa é uma das ordens que ela pode utilizar: ir na segunda na avó, na terça organizar o quarto e na quarta cortar o cabelo. E se nós invertermos essas atividades?
Qual seria uma outra possibilidade? Vamos ver? Nós poderíamos ainda visitar a avó, mas para não repetir a ordem, nós teríamos que inverter. Colocar o cortar o cabelo na terça e na quarta organizar o quarto, porque seria uma outra possibilidade. Registre essas duas possibilidades no seu caderno e você vai inventar outras possibilidades diferentes dessa. Lembre-se que você não pode repetir a mesma sequência. Então, ao invés de visitar a avó agora, ela pode ou cortar o cabelo na segunda, ou organizar o quarto primeiro. Então, você vai fazer várias ordens, várias possibilidades. Na página 88, você vai encontrar uma linha do tempo que mostra a história da internet. Observe bem as imagens, os textos, e depois você pode responder a letra A e a letra B as perguntinhas que tem lá. São bem simples e na próxima aula nós comentamos um pouquinho sobre isso. Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.